Oi, gente, aqui é Silvane Cristina e hoje eu quero compartilhar com você um trecho extraído do livro O Antigo Segredo da Flor da Vida, de Drunvalo Melquisedeque. Aqui ele fala, né, como os antigos egípcios usavam a energia sexual e como a gente pode aproveitar melhor essa energia nos dias de hoje. Então, se você gosta desse tipo de assunto, autoconhecimento, lei da atração e expansão da consciência, já se inscreva aqui no canal, que aqui eu também falo sobre cristais, que eu adoro. E deixe seu joinha aí no vídeo para mim e ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando eu subir outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. A energia sexual egípcia e o orgasmo. Aqui nos desviaremos um pouco do assunto para discutir um assunto formidável: a importância da energia sexual e o orgasmo humano. No Antigo Egito, acreditava-se que o orgasmo fosse a chave para a vida eterna e que estivesse intimamente ligado ao quinto chakra. Primeiramente, vamos explicar o vínculo com a vida eterna. Atualmente, quando os seres humanos experimentam a energia sexual e o orgasmo, há pouca preocupação com o que acontece com essa energia quando ela é liberada. A maioria das pessoas em todo o mundo ignora o que acontece com a sua energia sexual depois que sentem o orgasmo. Normalmente, a energia sobe pela coluna vertebral e sai pela parte superior da cabeça diretamente para a oitava ou terceiro chakra. Em alguns casos raros, a energia sexual é liberada para baixo da coluna vertebral, para o centro oculto abaixo dos pés, o ponto oposto ao de cima da cabeça. Tanto num caso como no outro, a energia sexual, a energia da força vital concentrada, é dissipada e se perde. É como descarregar uma bateria por meio de um fio aterrado no chão. A energia sai toda da bateria, perde-se para sempre. É nisso que todos os sistemas tântricos do mundo de que tenho notícias acreditam, que o orgasmo aproxima um pouco mais a pessoa da morte, porque ela perde a sua energia da força vital no orgasmo. Mas os egípcios descobriram muito tempo atrás que isso não precisa ser assim. É por essa razão que os sistemas tântricos hindu e tibetano pedem que o homem evite ejacular. Para tanto, eles falam sobre uns tubos minúsculos invisíveis por onde o esperma sai para os centros superiores, quando o aluno aprende a controlar o orgasmo. Esses dois sistemas, e mais o sistema tântrico taoísta chinês, estão todos basicamente preocupados com o fluxo da energia sexual, às vezes chamado de correntes sexuais. Eles estão basicamente preocupados com o que acontece quando a energia sexual se move antes do orgasmo, mas todos têm opiniões inteiramente diferentes sobre essa energia em comparação com os egípcios. Os egípcios acreditavam que o orgasmo é saudável e necessário, mas que as correntes de energia sexual devem ser controladas por meio de um procedimento profundamente esotérico, que é diferente de todos os outros sistemas. Eles acreditavam que se essa energia fosse controlada, o orgasmo humano se tornaria uma fonte de infinita energia prânica que não é perdida. Eles acreditavam que todo Merkaba, ou corpo de luz, se beneficia dessa liberação sexual, que sob as condições certas o orgasmo leva diretamente à vida eterna, e que o Ankh é a chave. O que a Ankh tem a ver com a energia sexual é complicado explicar, mas procurarei ir bem devagar para ver o que os egípcios levaram milhares de anos para entender. Vamos começar com o quinto chakra.
Vocês podem ver, a partir do que foi dito na parte anterior, que o quinto chakra é o primeiro lugar onde o sistema giratório dos chakras retorna ao círculo completo. Este é o primeiro chakra que tem as energias tanto da frente para trás quanto da esquerda para a direita. Se pudessem ver essas energias de cima, elas se pareceriam com isto. Aí eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, tá bom? Se pudessem ver essas energias em um humano de frente, elas se pareceriam com isto. Observem que ambos os exemplos acima são símbolos cristãos. Entretanto, se pudéssemos ver as mesmas energias do lado de um ser humano, elas pareceriam diferentes do que esperariam. Há um outro tubo por onde a energia flui, ali que os egípcios descobriam a partir de suas conversas com a fraternidade Tat, embaixo da Grande Pirâmide. Essa informação vem direto dos antigos Atlantes. De lado, é assim que se parece o campo de energia do ser humano associado ao quinto chakra. Acho muito interessante que os cristãos devam ter entendido isso uma vez, pois os hábitos de muitos padres cristãos em determinadas épocas do ano que são normalmente associadas à ressurreição, vocês podem ver o seguinte símbolo. Esse símbolo mostra todas as três visões, a de cima, a de frente e a de lado, de uma vez só. Acredito que os cristãos omitiram a volta completa da Ankh, para não mostrar um vínculo com a antiga religião egípcia. Mas é óbvio que eles sabiam. Agora que vocês sabem que essa Ankh, condutora de energia, está localizada no campo egípcio humano, serão capazes de entender as razões para a conduta sexual dos egípcios. Deixe-me explicar algo sobre a Ankh antes de falar sobre as suas relações com a energia sexual. Quando percorri os museus do Egito, observei pessoalmente mais de 200 bastões egípcios. Na maioria das vezes, esses bastões eram feitos de madeira, embora às vezes fossem usados outros materiais. Eles tinham um afinador em forma de forquilha na extremidade inferior e na extremidade superior. Podiam ser encaixados 4 tipos diferentes de instrumentos. A terminação a 45 graus, que é usada para a própria experiência da ressurreição, é mencionada no capítulo 5, mas na verdade não discutimos a Ankh. Essa terminação é impressionante. Enquanto o afinador vibra na extremidade inferior, essa energia normalmente se dissipa muito rapidamente, mas se a Ankh for colocada na extremidade superior, a energia parece dobrar-se sobre si mesma em direção ao bastão, descendo de volta ao bastão, e desta maneira a energia é conservada. Estive na Holanda uns 2 anos atrás e lá algumas pessoas haviam feito muitos bastões de cobre com um afinador de forquilha de alta qualidade na parte de baixo e uma terminação com a rosca na parte de cima, de modo que podiam ser parafusadas diversas terminações ali. Fiz uma experiência com este bastão. Usando-o sem a peça de cima, vibrei o afinador de forquilha e marquei por quanto tempo ele permanecia vibrando. Depois parafusei a Ankh e vibrei o afinador novamente. Com a Ankh em cima, o bastão vibrou quase 3 vezes mais. Esse é o segredo porque os egípcios executavam as práticas sexuais especiais que vamos explicar em seguida. Eles descobriram que se tivessem um orgasmo e deixassem a energia sair por cima ou por baixo da coluna vertebral, ela se perderia. Mas se a energia sexual fosse guiada pela consciência para passar pela Ankh condutora,
ela voltaria pela coluna e continuaria a ressoar e vibrar. A energia da força vital não se perderia. Na prática, a energia parece aumentar. Pode-se ficar falando nisso o dia inteiro, mas basta tentar uma vez só para você entender. Entretanto, não é fácil fazê-lo em um teste apenas. Das primeiras vezes, a energia sexual geralmente vai passar em disparada pelo ponto do quinto chakra e continuar subindo até sair do corpo. Portanto, isso requer prática. Depois que se aprende, duvido muito que alguma outra vez vocês vão querer ter um orgasmo de maneira diferente. É muito intenso e parece bom demais. Depois que o seu corpo se lembra da sensação, é muito pouco provável que reverta ao estilo antigo. As 64 configurações de personalidades sexuais. Depois de experimentarem o que vou comentar agora, poderão adaptá-lo ligeiramente para atender às suas necessidades. Vou começar explicando as práticas sexuais básicas dos antigos egípcios, conforme Tot me contou. Do ponto de vista moderno, é difícil de acreditar como um método deles pudesse ser tão complexo e intricado. Antes de tudo, eles não reconheciam apenas duas polaridades sexuais, mas 64 polaridades sexuais completamente diferentes. Não vou me aprofundar muito neste assunto, mas discorrer sobre o padrão simples. Este padrão foi copiado de uma molécula de DNA humano e dos 64 códons. Eles consideram 4 padrões sexuais básicos: masculino, feminino, bissexual e neutro. Esses eram decompostos em seguida em polaridades: masculino, heterossexual masculino e homossexual masculino, feminino, heterossexual feminino e homossexual feminino, bissexual, corpo masculino e corpo feminino, neutro, corpo masculino neutro e corpo feminino neutro. Assim resultam 8 padrões sexuais primários. Novamente, o que vou dizer agora está fora do conhecimento humano normal. Os egípcios não nos viam no nosso corpo simplesmente. Eles percebiam e identificavam 8 personalidades completamente separadas. Todas as 8 personalidades estão diretamente relacionadas às 8 células originais que compõem os 8 circuitos elétricos que levam aos 8 chakras primários, que são a base das 8 pontas da estrela tetaédrica ao redor do corpo. Quando um espírito vem à Terra pela primeira vez, ele dispõe os tetraedros ao redor do corpo de maneira que sejam masculino ou feminino. A personalidade que surge é a primeira. No segundo período da vida, o espírito normalmente dispõe os tetraedros do sexo oposto ao do primeiro período da vida. O espírito continuará a escolher uma ponta diferente da estrela tetraédrica para voltar para frente, até que todas as 8 pontas e todas as 8 personalidades tenham passado pela vida na Terra. Depois dos primeiros 8 períodos de vida, normalmente o espírito escolhe um ritmo que mantém o equilíbrio sexual durante os seus períodos de vida na Terra. Um exemplo seria escolher 3 períodos de vida masculinos seguidos por 3 períodos de vida femininos, depois continuar neste padrão. O ritmo poderia ser quase tudo o que o espírito escolhe. O que acontece em quase todos os casos é que o espírito gosta de uma das duas personalidades, masculina e feminina, mais do que das outras, e as usa com mais frequência. O resultado é que uma personalidade masculina e uma feminina tornam-se dominantes, como um avô e uma avó das outras 6. Então, há uma ligeiramente mais jovem, equivalente a uma pessoa na meia-idade. Em seguida, há uma ainda mais jovem, que estaria no final da casa dos 20,
ou início dos 30. Finalmente, há uma que raramente é usada e que é como o adolescente. O mesmo se aplica ambos aos sexos. Essas 8 personalidades juntas constituem o complexo total da personalidade do espírito que vem pela primeira vez na Terra. Os antigos egípcios combinavam os 8 modos sexuais primários e as 8 personalidades para criar as 64 configurações de personalidades sexuais associadas ao Tantra egípcio. Não somos capazes de atuar neste campo neste momento. Esse é um assunto fascinante que requer muitos anos para ser dominado. Os egípcios levaram 12 anos para passar por cada uma das configurações e personalidades sexuais, resultando em uma pessoa que tem uma grande sabedoria e compreensão da vida. Ao fim deste treinamento, o aluno teria uma conferência com todas as 8 personalidades conscientes ao mesmo tempo para passar a sabedoria do avô, avó, às personalidades mais jovens. Instruções para o orgasmo. Eis aqui exatamente como alcançar o enqueamento associado ao orgasmo humano. O que quer que façam sexualmente antes do orgasmo é inteiramente de sua conta. Não estou aqui para julgar ninguém e definitivamente os egípcios não o fariam, uma vez que eles acreditam em conhecer todos os 64 modos sexuais antes de entrar na câmara do rei para ascender ao próximo nível da consciência. Essa é a ideia deles, mas é importante saber que isso não é necessário. Vocês podem alcançar o próximo nível de consciência sem conhecer essas informações. Entretanto, do ponto de vista deles, a ideia do anqueamento é da maior importância para alcançar a vida eterna. Vocês terão de decidir por si mesmos se isso é algo que desejam praticar. No instante em que sentirem a energia sexual prestes a subir pela coluna vertebral, inspirem bem profundamente, enchendo os pulmões cerca de 9, 10 do total. Então, prendam a respiração. Número 2. Deixem a energia sexual do orgasmo subir pela coluna, mas no momento em que ela chegar ao 5º chakra, com a sua força de vontade, vocês devem fazer a energia sexual dar uma guinada de 90 graus para fora da parte de trás do corpo. Ela irá então automaticamente continuar dentro do tubo do Ankh. Ela irá lentamente voltar-se até passar exatamente através do 8º ou 13º chakra, a uma mão de comprimento acima da cabeça em 90 graus em relação à vertical. Então, ela continuará a fazer a curva até retornar ao 5º chakra, de onde partiu. Geralmente, a sua velocidade diminui quando ela se aproxima desse ponto de origem. Se puderem ver a energia, ela chega a ficar muito intensa. Quando ela se aproxima do 5º chakra, vindo da frente do corpo, às vezes há um tremendo choque quando ela se conecta com esse chakra. Tudo isso acontece enquanto se está com a respiração presa. Número 3. No instante em que a energia sexual se reconecta com a sua fonte, acabem de completar a respiração. Vocês tinham enchido os pulmões com 9 e 10 da sua capacidade, portanto, agora encham-nos o mais plenamente que puderem. 4. Agora expirem muito, muito levemente. A energia sexual continuará correndo pelo canal da Ankh enquanto estiverem expirando. Quando chegarem ao final do seu fôlego, vocês continuarão a respirar muito profundamente, mas neste momento acontece uma mudança. 5.
Neste ponto, continuem a inspirar fundo, enchendo totalmente os pulmões mais instantaneamente. Considerem a energia sexual como prana vindo dos dois polos e encontrando-se no seu quinto chakra como antes. Estejam conscientes de todo o seu Merkaba e sintam essa energia irradiar para dentro e por todo o seu corpo de luz. Permitam que essa energia também atinja os níveis mais físicos profundos da sua estrutura corpórea, chegando até o próximo nível celular. Sintam todas as células tornando-se rejuvenescidas por essa energia da força vital. Sintam como essa bela energia envolve todo o seu ser e leva a saúde para o seu corpo, para a sua mente e para o seu coração. 6. Continuem a respirar profundamente até sentirem o relaxamento começar a se espalhar por todo o seu corpo. Então, relaxem a respiração até o ritmo normal. 7. Se possível, permitam-se relaxar completamente ou até mesmo adormecer por um tempo depois. Se isso for praticado por até mesmo uma semana, acredito que vocês mais do que compreenderão. Se for praticado continuamente, começará a curar e fortalecer os seus corpos mental, emocional e físico. Também dará uma grande força e poder ao seu corpo de luz. Se não lhes parecer bem, por alguma razão, não pratiquem. Espero que você então tenha gostado desse trecho do livro. Eu achei muito importante esse trecho porque foi uma questão que eu tinha há muito tempo e nesse livro eu encontrei, por isso eu decidi compartilhar com você. Espero então que você tenha gostado, sanado algumas dúvidas suas e até o próximo vídeo. Beijos de luz, tchau!